eu vou chamar Fernanda Manhota novamente, nossa analista de internacional. Olha, interessante, hein, Manhota? Queria repercutir contigo essas informações que a Priscila Yazbek traz, né, sobre esse posicionamento de embarcações, sobre também essa conversa entre Trump, né, e Netanyahu. Gostaria de saber o que esses movimentos vão significando. Pois é, olha, Débora, timing é tudo na vida para várias circunstâncias, né? E na guerra, é claro que também importa muito. Existem várias discussões sendo feitas, né, no núcleo especializado que pensa as relações entre Estados Unidos, Irã e Israel, sobre o que teria significado esse ataque israelense ao Irã no contexto e no momento em que ele ocorreu. Do ponto de vista da realidade doméstica de Israel, a gente poderia levar em consideração o fato de que Israel estava sob muita crítica doméstica, né, com o governo bastante desprestigiado, Benjamin Netanyahu com dificuldade de se sustentar desde a crise em Gaza. Inclusive, ontem mesmo foi votado no parlamento israelense, né, uma moção para dissolução do parlamento. Ele passou, sobreviveu politicamente, mas só para demonstrar como a situação é frágil. Então, a gente precisa tomar isso em conta, né, que a situação interna de Israel não é das mais favoráveis. Ao mesmo tempo, a situação do Irã tampouco é favorável. Tem muita gente que vai dizer que esse é o momento mais frágil do regime desde a Revolução Iraniana, e isso tem a ver com vários fatores, né, não só com o próprio fato de que inúmeras lideranças ao longo dos últimos anos foram sendo abatidas, né, assassinadas, enfim, pelas forças que foram acontecendo e os ataques que foram acontecendo, como também do ponto de vista da coesão social, né? As sanções criaram um constrangimento econômico muito grande para o regime iraniano. Nós temos muitas manifestações e protestos que eclodiram nos últimos anos, questionando, né, o regime teocrático do Ayatollah e tudo isso. Então, do ponto de vista, digamos, mais interno, os dois países enfrentam uma condição de vulnerabilidade. Do ponto de vista mais regional, talvez a leitura israelense tenha sido basicamente a leitura de que o Irã, apesar de ainda desfrutar de alianças, tanto de estados quanto de milícias e grupos paramilitares, ele, de certa maneira, se encontra também um pouco mais enfraquecido, seja pelo fato de Hezbollah, Houthis, o próprio Hamas, terem sido alvos incessantes, né, nos últimos meses, então também foram afetados diretamente na sua capacidade de apoio ao Irã, como porque os próprios aliados, digamos, maiores, né, do regime, como é o caso da Rússia, está encalacrado em um outro conflito que tampouco tem avançado ou se resolvido, que é o caso da guerra da Ucrânia, né? Então, os russos drenando a sua energia com outras preocupações prioritárias lá no leste da Europa. Nesse contexto é que entra a sua pergunta sobre a questão envolvendo mais diretamente Israel e os Estados Unidos. Eu dizia que timing é tudo porque, veja, o presidente Trump, ele tentava negociar esse novo acordo nuclear iraniano, então uma versão 2.0 daquele que ele próprio decidiu denunciar em meados de 2018, mas essas negociações não estavam avançando. Elas estavam muito refreadas, inclusive porque os termos do lado americano eram de que o Irã deveria parar completamente o enriquecimento de urânio para fins militares, para desenvolvimento de capacidade nuclear. E o Irã rejeitava essa hipótese e dizia que de forma alguma estava disposto a fazer isso. Ao mesmo tempo em que Trump deu um prazo para o Irã fazer esse movimento diplomático, que eram os tais 60 dias que a Priscila contava e que acabaram de vencer por acaso nessa mesma data dos eventos, né, dos primeiros ataques de Israel, nós também tivemos há poucos dias, eu diria até horas, um anúncio público feito pela Agência Internacional de Energia Atômica, que é a instituição multilateral responsável por monitorar esse tipo de tema, dizendo que o governo iraniano estaria realmente descumprindo
qualquer tipo de pacto anteriormente estabelecido que pudesse evitar a construção de um arsenal nuclear. Então veio ali uma bandeira vermelha também da Agência Internacional de Energia Atômica. Muita gente, Débora, questionou isso nos Estados Unidos, ontem foi o tema da noite, se Israel não teria de alguma forma se precipitado, até porque, digamos, o acordo tinha acabado de ser, o combinado de 60 dias tinha acabado de ser vencido e havia uma rodada de negociação entre Estados Unidos e o Irã para acontecer no domingo agora, né, amanhã, depois de amanhã. Acontece que, se fosse esse o caso, né, então, digamos, se Israel não tivesse coordenado efetivamente essa ação com os Estados Unidos, isso poderia ser interpretado como uma espécie de armadilha para os Estados Unidos. Então é como, inclusive vou citar uma expressão de um professor americano especializado em Irã, o Trita Parsi, ele chegou a dizer que podia ser uma sabotagem da diplomacia Trump, né? Quer dizer, antes de esperar o resultado da negociação, Israel teria se antecipado. Agora, de ontem para hoje, para concluir, o que a gente está aparentemente entendendo é que não foi o caso, que apesar de os americanos não terem tomado parte na agressão direta, os americanos estavam cientes e os americanos estão dispostos a apoiar essa ação. Então não dá para dizer que efetivamente Israel fez tudo à revelia sem que os americanos tivessem não só sabendo, como também apoiando. E é esse o grão de sal que tempera essa história de um jeito complicado, como a gente vinha dizendo aqui, Débora.